Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sua casa, sua família. Que você tenha uma semana cheia da presença do Espírito Santo. Se você ainda não acessou o nosso canal, acesse, se inscreva. Guerreiras em Oração. Você terá um conteúdo que vai edificar a sua fé. Mas para essa semana, gostaria que você meditasse e refletisse comigo nessa palavra. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5, que diz assim: E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Oh, glória a Deus. Aqui Paulo, né? Um homem que foi altamente instruído nas escolas judaicas, um homem muito letrado, um homem com uma cultura imensa, um homem que tinha um saber, uma sabedoria, uma ciência humana. Ele mesmo está falando aqui que a pregação dele não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, Paulo nos ensina nesta palavra, que a palavra do Senhor é revelada para nós hoje, que a pregação em palavras de convencimento de sabedoria humana para nada adianta, não adianta em nada. Mas ele fala, vírgula, mas em demonstração do Espírito e de poder. O Espírito aqui em letra maiúscula quer dizer revelação do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela tem que ser revelada pelo Espírito Santo. Tem que ser demonstração, aquilo que você vê, aquilo que não somente se prega, mas aquilo que muda a sua vida, aquilo que realmente você vê resultado. Palavra de demonstração do Espírito e de poder. E ele ainda nos ensina. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mais uma vez ele explica, né? Para que a nossa fé não tenha como apoio a letra, porque a letra para nada adianta, né? O espírito vivifica, a letra é morta, mas ele nos ensina que a nossa fé tem que estar apoiada não na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Oh, glória a Deus. Quando a gente começa a entender que no mundo nós escutamos várias pregações, várias teorias, vários ensinamentos, livros de autoajuda, muitos conselhos, mas uma palavra, apenas uma, é importante. É aquela que é revelada pelo Espírito Santo. É aquela que você pede para o Espírito Santo te encher e te revelar, porque ali o Espírito Santo, ele conhece, ele vai nas profundezas de Deus e nos traz a revelação da vontade de Deus. É essa que é importante. Ainda Paulo aqui nesse capítulo 2, em 1 Coríntios, ele ainda continua nos ensinando. Ele fala assim, no versículo 9 e 10, ele fala assim, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para as que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, Espírito com letra maiúscula, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Oh, glória a Deus. Então, sabe aquilo que você nem imagina? Aquilo que o teu olho não consegue ver, teu ouvido não ouve? E aquilo que jamais subiu ao nosso entendimento, ao nosso coração humano, são as que Deus preparou para nós. Aqui diz, são as que Deus preparou para as que o amam. Oh, glória a Deus! Que tremendo!
aquilo que você nem cogita, aquilo que você nem imagina. São as que Deus preparou para os que o amam, aqueles que estão no querer de Deus, na vontade de Deus, aqueles que estão buscando realmente a presença de Deus. O Senhor tem preparado coisas que você nem imagina, coisas maiores e melhores para mim e para você, e que tem aqui a revelação na palavra. Porque no 10 continua, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, ele penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, aqui a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor tem preparado algo maior e melhor, e talvez aquilo que é inimaginável, que a gente não consegue nem imaginar, mas o Senhor nos traz a revelação pelo seu Espírito, porque somente o Espírito Santo que penetra todas as coisas, até as profundezas do Pai. Então, temos a necessidade de buscar o Espírito Santo. Nós temos que buscar o Espírito Santo com todas as nossas forças. É tempo, igreja do Senhor Jesus. É tempo, homem, mulher de Deus, de você levantar e você começar a buscar o Espírito Santo. Não é apenas ir na igreja, voltar, assistir um culto, não. O Senhor quer mais. O Senhor quer que você busque. O Senhor quer que você venha pedir o discernimento do Espírito Santo, a palavra de Deus que foi pregada por Paulo, que tem sido pregada, ela é revelada pelo poder de Deus, ela é revelada pelo Espírito Santo, para que a vossa fé não venha ficar apenas ali restrita ao conhecimento humano, mas que a sua fé seja apoiada na demonstração do poder de Deus, na palavra de sabedoria, e a palavra de sabedoria que ela foi muitas vezes oculta em mistério, aqui diz que Deus ordenou antes dos séculos, mas ele nos revela hoje, para você que busca, para se você buscar o Espírito Santo. Existe a necessidade de você buscar. Busque a palavra do Senhor fala enquanto existe tempo. Busque a presença de Deus. Busque o Espírito Santo. Assim como a corça anseia pelas águas, assim nós devemos ter sede, buscar o Espírito Santo com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Como que eu devo buscar, Paola? Busque. Faça um voto com o Senhor de jejum, oração, leitura diária da palavra. Busque ter comunhão com Deus, intimidade com o Senhor. Faça o algo a mais para o Senhor. Saia desse comodismo, saia dessa mesmice, se apoiando em literaturas, que às vezes são literaturas de autoajuda, que talvez possam te auxiliar temporariamente, mas o que muda ao nosso caráter, o que vai de encontro e penetra lá no fundo da alma humana, é a palavra de poder de Deus. Essa palavra que nos limpa, que nos liberta, que nos restaura, que nos cura, que nos transforma, que faz a gente ter caráter, sinceridade, andar na verdade. É a palavra de Deus. Então busque o Espírito Santo, busque com toda a tua força. É o que diz aqui nessa palavra. Paulo pregando, um homem tão culto, tão inteligente, um homem tão letrado, mas que ele reconhecia que sem o Espírito Santo, sem a palavra revelada do Senhor através do Espírito Santo, não ia adiantar nada. Pense nisso, que Deus te abençoe e dê uma semana cheia da presença do Senhor. Em nome de Jesus.